Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys, estamos aqui para mais um review de figuras de ação e o escolhido da vez foi o Megatron da versão Studio Series da Hasbro. Isso mesmo, estamos trazendo aqui o líder dos Decepticons em sua versão Studio Series aqui, baseada no filme animado, como a gente pode observar aqui embaixo na caixa, Transformers The Movie. A gente tem aqui uma versão do personagem tal qual ele apareceu na animação G1 lá, clássica dos anos 80, né? A gente observa aqui também que inclusive que é uma caixa bem grande, a gente tem aqui mais ou menos quase 23 centímetros aqui de largura e 25 centímetros aqui de altura. É uma caixa bem grande, afinal a figura que está aqui também é grande. E a gente observa aqui alguns detalhes, tem o padrão da própria linha Studio Series aqui. Acredito que esse aqui a gente pode chamar de 86, apesar de a gente não estar vendo nada aqui muito específico, afinal se está se baseando no filme animado, então é para ser de 86, não é verdade? A gente tem aqui, legal, o cantinho dizendo que são 54 passos para você conseguir transformar o Megatron. Então a gente tem aqui de modo robô para modo veículo, 54 passos para mudar o personagem, né, que é fazer o quebra-cabeça dele aqui. E é interessante, a gente tem uma arte bem bonita aqui do Megatron, bem altivo aqui no que ele se transforma. A gente tá vendo aqui um tanque e é isso, né? Tem gente que pode falar, poxa vida, mas no G1 clássico o Megatron não se transforma em tanque, né? Ele se transformava numa arma, assim como a sua figura vintage, na qual a animação foi baseada. Mas a gente tem que ver que os tempos mudaram, não estamos mais na década de 80, as regras, inclusive para a fabricação de armas de brinquedo para as crianças, mudaram. Inclusive o Megatron Vintage era uma arma bem convincente, ele parecia bem realista, inclusive, então obviamente as coisas vêm mudando aí. O Megatron já faz algum tempo que tem sido interpretado como um tanque quando se transforma, né? Eu acho que essa é uma tendência que vai permanecer agora, afinal são outros tempos. Mas independente, a gente vê aqui que a figura está bem clássica aqui, bem a sua aparência G1 mesmo. A gente nota aqui do lado também a mesma arte, muito bonita aqui do próprio Megatron. Na outra lateral aqui nós temos inclusive os dizeres aqui, ó, que ele seria um Leader Class, e aqui tá até escrito em português errado, né? A gente tem aqui na caixa várias línguas aqui também, mas esqueceram um S aqui na classe Líder, não é verdade? Mas é interessante, porque o tamanho dele não era para ser um Leader Class. Tenho aprendido aí com meus amigos colecionadores de Transformers que têm me dado umas dicas aí com relação ao colecionismo dessas figuras. Em teoria, o Megatron não era para ser um Leader Class, mas sim um Voyager, tanto pela questão de tamanho dele, da escala, quanto de acessórios que acompanham. Apesar da caixa ser bem grande, não parece vir tanta coisa assim com ele aqui, mas enfim, a Hasbro está dizendo aqui que ele seria um Leader Class, né? Mas a gente pode discutir isso mais no decorrer do vídeo. Aqui uma arte bem legal do Megatron no filme animado de 86. Eu acho que até que aquele momento que ele está na luta com o Optimus Prime, aliás, uma das melhores lutas que eu já vi em desenho animado até hoje, o quebra-pau entre o Megatron e o Optimus. A gente tem aqui nos dizeres em várias línguas, inclusive em língua portuguesa, né? Megatron e os Decepticons preparam um ataque surpresa à cidade Autobot. Interessante aqui também a gente notar os acessórios que vêm com a figura, né? A gente nota que até aquele sabre de luz, aquela espada que ele usa lá na luta contra o Optimus, a questão dele se transformar, 54 passos, e aqui inclusive uma armazinha, que faz sentido, né? Afinal, o Megatron G1 se transformava numa arma e que outros Decepticons, normalmente o Starscream e o Soundwave, empunhavam. Aqui embaixo questões legais de segurança, tá até com um adesivo aqui da parte do Inmetro. A gente observa aqui que não é recomendado para crianças abaixo de 3 anos e é para crianças a partir de 8 anos. Aí a gente entra exatamente porque que o Megatron se transforma em um tanque e não em uma arma. Afinal, apesar de ser voltado a colecionadores adultos, obviamente uma criança pode vir a brincar também, pode ser o brinquedo de uma criança, essa figura aqui também. Aqui embaixo nós temos mais umas questões aqui legais da própria Hasbro, né? Hasbro do México, Hasbro de vários países aqui. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir esse Megatron aqui, ver como é que ele ficou em sua versão Studio Series, agora baseado em Transformers, o filme. Bora lá então. Vamos fazer o unboxing aqui
em tempo real para a gente ver aqui como é que ficou essa figura, como é que ela vem dentro da sua caixa. Aqui a gente observa aqui, tá bem bonita. A gente tira aqui, a gente nota manual para você saber como transformar o seu Megatron em tanque e voltar para robô. Questões legais aqui da própria Hasbro, figura aqui presinha pelos elásticos, o seu clássico canhão de fusão aqui e aqui os acessórios extras que vem junto, né? Curioso, vem num saquinho de papel com o logo, com a insígnia dos Autobots. Pô, sacanagem com o Megatron, tinha que vir um saquinho aqui com a insígnia dos Decepticons, não é verdade? Mas enfim, vamos agora tirar esse Megatron, soltá-lo aqui e ver como é que ele ficou aqui. Vamos lá. Prontinho, aqui está ele, nosso Megatron, livre da sua cartela aqui, da sua embalagem, para a gente ver os seus detalhes, ver aqui tudo que ele tem para nos mostrar. E a gente, como sempre, começa falando aqui da sua altura. A gente tem aqui por volta de praticamente aí uns 19 centímetros, talvez um pouquinho a mais aí, passando alguns poucos milímetros. Então, dentro do esperado, se a gente considerar que o Optimus Studio Series 86 é equivalente em tamanho, afinal ele tem mais ou menos essa altura aqui, e como Optimus e Megatron são equivalentes em altura, está tudo certo aqui com relação ao tamanho desta figura, não é verdade? A gente também pode pensar que, já que ele tem essa altura, em teoria não era para ser considerado mesmo um Leader Class, era para estar mais na classe aí dos Voyagers, que não são figuras tão grandonas assim quanto os Leaders, né? Mas enfim, a Hasbro decidiu classificá-lo como Leader Class, então a gente vai considerar aqui no review também, né? No decorrer do nosso vídeo. E a gente pode começar falando das suas características, mas antes eu vou dar uma adiantada aí na questão de acessórios que acompanham a figura. Afinal, nós temos aqui o seu canhão de fusão, e quem é o Megatron sem a sua característica arma aqui que está sempre no seu antebraço, e aqui também essa parte do canhão dele aqui, que a gente sempre via no desenho animado, a gente coloca aqui atrás, e aqui nós temos o Megatron com a sua aparência mais clássica aí, lá da série animada G1 mesmo, da década de 80. Muito bonita a figura, a gente nota aqui que apesar da transformação ser outra, ele está com uma aparência muitíssimo G1 aqui, o que é ótimo, né? Então vamos falar aqui dos detalhes que essa figura tem. A gente começa aqui embaixo, a gente nota aqui nas suas canelas, elas têm aqui um tom um pouco mais azulado, aqui um cinza um pouco azul. Se eu puxar um pouco pela memória, eu acredito que no desenho animado era mais para preto ou um cinza bem escuro aqui, né? Mas nada que vá dizer que essa figura aqui não se pareça com o Megatron G1, mas eu acho que combinava um pouco mais com o que ele tinha no quadril aqui nas canelas. Mas tá bonito de qualquer jeito. Eu acho que devem ter escolhido essa tonalidade aqui, essa cor, até por conta da transformação dele, que não é mais uma arma, que é um tanque, e aqui nós temos as lagartas, né? A parte do tanque aqui que fica na sua canela, então para dar uma diferenciada, já que elas já estão em um tom de cinza e preto aqui, para não ficar tudo uma cor só, talvez deram uma incrementada aqui, mas tá bem bonito, tá combinando aqui com a pintura que a gente tem no pé dele também. A gente nota aqui que em toda a extensão do corpo da figura nós temos detalhes de escultura, ele não está num plástico cinza tapado aqui, lisinho, como a gente tinha na visão aí do desenho animado, né, que obviamente, como eu sempre falo, o desenho animado procura simplificar aí as aparências. Aqui a gente não tem isso, a gente tem vários detalhes de escultura aqui em toda a extensão do corpo do personagem. A gente nota nas pernas, no quadril, nos braços, aqui no peito também. Obviamente aqui
é uma área que se mostra muito, né? E aqui, como no desenho animado, a gente tem aqui o peitoral dele bem lisinho, com esses detalhes aqui que a gente tinha no desenho animado também. Insígnia dos Decepticons, tá bem bonito aqui, tem um tom até meio metalizado que é ao redor dele. Pintura aqui nos controles, no painel aqui na sua barriga. Pintura aqui vermelha na lateral, como era no desenho animado mesmo. Aqui nas articulações aqui dos cotovelos dele também está num tom de vermelho, tem uma pintura, mas aqui não tá totalmente pintado de vermelho, né? Tava aqui, se você deixar assim, mas se você virar, você nota aqui que tem uma parte que não está pintada. Obviamente eu entendo que é para virar, e se tivesse pintado aqui, talvez se você estivesse mexendo, essa pintura aqui ia sair, mas enfim, um gapzinho aqui, faltou um pouquinho de pintura aqui nesse cantinho, né? Mas é uma figura muito bonita mesmo. A gente nota que a questão de detalhes de escultura seguem inclusive na parte de trás da figura. A gente nota que mais detalhes esculpidos em toda a extensão do corpo da figura, também aqui no quadril, na parte de trás dos braços, do antebraço, nas costas também, bem legal aqui. Obviamente a gente tem essas estruturas aqui que são para a transformação do personagem. E quando a gente chega aqui no rosto dele, é o desenho animado, gente, não tem o que falar. Olha só, a face desse Megatron aqui tá muito bonita, ela destoa do restante do corpo dele, que é de um tom cinza. Ela tem um tom cinza, mas um pouquinho mais esbranquiçado e um leve tom metalizado. Se a gente reparar no desenho animado mesmo, muitas vezes a gente via aqui que o rosto do Megatron era de um tom um pouquinho diferente do restante do corpo dele, e está bem bonito. Uma face bem ranzinza dele aqui mesmo, bem com a cara fechada, bem característico do personagem. Os olhos vermelhos, característica dos Decepticons aqui também. As sobrancelhas, os detalhes que ele tinha aqui acima das sobrancelhas no capacete. Está muito bonito mesmo esse Megatron, uma figura que chama a atenção na coleção. Com certeza é uma figura aqui que se destaca. E obviamente vamos ver também como é que ele fica na sua forma de tanque. Então bora transformar esse Megatron aqui e ver como é que ele fica também na sua outra versão. Bora lá então. Prontinho, aqui está ele, nosso Megatron em formato de tanque, para a gente dar uma olhada como é que ele fica quando está transformado. Fica um tanque bem interessante, como eu tinha comentado antes, é um tanque terráqueo, não é um tanque de Cybertron, como a versão War of Cybertron do personagem que saiu anteriormente tinha. Aqui é um tanque mais da terra, que ficou legal pro personagem, inclusive. A gente nota aqui os detalhes, a lagarta, ele tem rodinhas aqui embaixo, ó. Então você pode rodar bem aqui, tranquilo também com ele. O símbolo dos Decepticons fica bem aqui na frente, então fica um tanque Decepticon, fica bem bonito. Aqui você pode girar para os lados, pode subir, pode descer. Segui o manual, não achei ele tão complexo quanto o Optimus. O Optimus eu achei mais difícil de realizar a montagem. Tá certo também que esse aqui veio o manual, então deu para acompanhar. Não, mas não precisei ver nenhum tutorial em vídeo para transformar aqui o Megatron em tanque. Interessante também aqui a gente comentar da sua distância aqui, do seu comprimento. A gente nota aqui que ele tem por volta de 14 centímetros aqui quando se considera apenas o corpo, e se você considerar aqui a parte do canhão, aí ele já vai ganhar aqui mais uns 4 centímetros mais ou menos, vai ganhar aí uns 18 centímetros. Mas tá aqui o Megatron em formato de tanque, para a gente ver aí como é que ele fica quando está transformado. Voltando aqui à forma de robô do Megatron, a gente pode falar agora das suas articulações, e vou já adiantar para vocês que é uma figura até que me surpreende pela quantia de pontos de articulação que ele tem, considerando que é uma figura que se transforma em um veículo, né? E considerando que ele tem essa action feature, poder se articular, já é uma característica muito legal, né? Porque mais do que a gente tinha nas figuras vintage, por exemplo. Então a gente pode começar falando aqui da sua cabeça. A cabeça gira para os lados, tem uma ball joint aqui que permite um girozinho aqui para as laterais, inclusive. Pode subir a cabeça um pouco, pode descer um pouquinho até aqui. Temos articulação aqui no braço, pode subir até aqui, pode girar 360 graus, tem inclusive uma articulação borboleta aqui, olha só que interessante. Temos articulação aqui no cotovelo,
Temos articulação aqui no punho, que pode girar para os lados, não consegue praticamente aqui subir nem descer, porque está preso aqui pela questão da transformação aqui dentro. Mas temos articulação nos seus dedos, olha só que interessante. Temos aqui articulação nos dedos para você poder abrir um pouco mais e fechar a mão para ele segurar os seus acessórios. Temos articulação aqui na cintura que permite o giro para os lados. Aqui no quadril é bem interessante porque ele pode abrir bastante as pernas, porque temos essa parte aqui com essas dobradiças que podem permitir que ele abra bastante as pernas. Temos articulação aqui na frente, olha só, ele pode subir com a perna bastante aqui, pode ir com a perna para trás bastante também, muito por conta da sua transformação, das suas características, né? Temos articulação aqui na coxa que permite o giro, articulação aqui no joelho que pode dobrar, e temos aqui no seu pé, ele pode descer um pouquinho, pode subir também por questão da sua transformação. Inclusive aqui tem até o joguinho que a gente sempre comenta, é legal para você posar a figura, faz parte da característica de transformação dele também, mas é bem interessante. Uma coisa que eu ia comentar também, as articulações no geral são bem rígidas, são bem fortes aqui, permitem que você deixe a figura muito bem em pé, exposta em poses dinâmicas e tal. Eu só achei o joelho um pouquinho molinho também, questão aqui por conta talvez do peso que essas partes da canela dele aqui possuem, né? Acaba pesando um pouco aqui, mas não é que seja uma articulação loose aqui, né? Solta, mole, que não vai deixar a figura ficar em pé. Você consegue segurar, levantar o Megatron tranquilamente aqui, né? É só quando você joga o peso dele um pouquinho, talvez ele seja bem pesado nessa parte aqui com relação às suas partes, né? As peças que permitem que ele desça um pouco aqui, mas não é nada que vai atrapalhar você a se divertir com o seu Megatron. Vamos falar aqui dos seus acessórios. Dois a gente já deu uma prévia, que é exatamente aqui o seu canhão de fusão aqui, bem bonito, inclusive tem a pinturinha vermelha aqui, como era no desenho animado mesmo. A gente pode tirar ele aqui e dar uma olhada nele, olha só, ele tem vários detalhes aqui esculpidos, bem bonito inclusive, e o pontinho vermelho aqui da pintura como era no desenho animado. Você consegue inclusive colocá-lo aqui, dá para colocar nesse outro braço aqui se quiser, mas o Megatron clássico tinha o canhão aqui no braço direito, não é verdade? Então temos aqui essa parte do caninho aqui, que seria da arma, né, da figura original, que ele consegue se transformar. Temos aqui também a espada que ele usa lá no filme animado. É interessante aqui que a gente nota, é um sabre de luz, ele usa basicamente lá naquele momento da luta, mas interessante terem colocado aqui na figura. Inclusive ele tem um pininho aqui para você encaixar, se você quiser, pode encaixar aqui nas costas do Megatron, se você quiser que ele guarde a sua espada nas costas aqui, bem interessante. E por fim temos aqui a arma que acompanha também aqui para ser a versão transformada do Megatron. Afinal, no G1 o Megatron se transformava em uma arma, não está exatamente igualzinha à arma que ele se transformava no desenho animado, mas está bem bonitinha, bem esculpida, tem pintura aqui, a gente tem as partes pretas também pintadas, e inclusive a insígnia dos Decepticons aqui tá bem pintadinha, tá bem pequenininha, mas tá bem pintada, tá legal aqui também. É interessante o Megatron, você colocar o Megatron para segurar ele mesmo, né? Fica estranho você colocar ele na própria mão dele próprio, mas você pode colocar aí em uma outra figura, se você tiver o Soundwave ou o Starscream, especialmente, dá para você colocar essa arminha aqui na mão deles para você expor. Aproveitando aqui também, a arminha pode ser colocada nas costas aqui por meio desse pininho aqui, então você pode encaixar aqui. E o Megatron consegue guardar todos os acessórios que vem com ele aqui nas costas também. E chegou aqui um momento que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a nossa hora da comparação. E aqui temos dois Megatrons, um ao lado do outro. Aqui na esquerda nós temos o astro do nosso vídeo, aqui do review, o Megatron Studio Series 86. E desse lado aqui temos o Megatron Knockoff, ou um Megatron KO, se você preferir, que é uma versão ampliada, um pouquinho aumentada de um Megatron lançado pela Hasbro também, que é o Megatron War of Cybertron. A gente nota aqui inclusive nas costas que é diferente, que lá naquela série da Netflix ele se transformava em um tanque também, um tanque cybertroniano, mas um tanque da mesma forma, né? E a gente nota aqui a diferença, obviamente, de escala.
O Megatron original, War of Cybertron, ele era um pouquinho menor, inclusive que esse aqui, se eu não estou enganado. Mas esse aqui fizeram uma versão ampliada dele, tá bem bonito, está sem aqueles detalhes de sujo, machucado, então ele tá bem classicão aqui também. Bem parrudo, bem largo, inclusive a gente nota aqui, é uma figura que está bonita, vai ganhar review em breve aqui no canal também, mas aqui pra gente ver aqui um do lado do outro, realmente esse aqui é bem grande se a gente comparar com esse outro Megatron aqui. E essa aqui era uma comparação que obviamente iríamos fazer aqui no vídeo. Temos aqui do lado do Megatron Studio Series o Optimus, que também é um knockoff, o Iron General da AS Toys, que inclusive tem review aqui no canal já, foi o personagem que estreou os nossos reviews de Transformers aqui no canal, e a gente tem aqui um do lado do outro para a gente ver aqui que eles são extremamente compatíveis, afinal esse aqui é uma réplica do Optimus Studio Series 86 também, então nada mais justo que colocar um do lado do outro aqui, a gente vê que eles são bem similares em questão de tamanho também. Acho que o Megatron um pouquinho mais alto aqui com relação à cabeça, talvez a cabeça do Megatron é um pouco mais alta aqui, a questão do peitoral aqui, dos ombros, talvez pelo fato do Megatron ter esse detalhe a mais aqui, mas estão bem compatíveis, a gente consegue observar aqui um de frente para o outro, tá bem legal aqui a gente notar a diferença que há entre Optimus e Megatron e a semelhança de escala aqui, vão ficar perfeitos aí um do lado do outro, um liderando os Decepticons e o outro liderando os Autobots. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do Megatron Studio Series 86 da Hasbro. Uma figura que me deixou boquiaberto aqui, fiquei extremamente satisfeito de fazer o review dessa figura, uma figura muito bonita, muito bem feita, cheia de detalhes, muito bem articulada, ainda mais considerando que é uma figura que pode se transformar em um veículo, então só tenho elogios a fazer a esse Megatron aqui, independente do veículo que ele se transforma ser um tanque e não uma arma como era no desenho G1 original, mas independente disso aqui, quando a gente deixa na forma de robô, é o Megatron G1 perfeito aqui, não tenho nada o que reclamar dessa figura, super bem feita, a gente olha para o rosto e reconhece o personagem quase que tirado lá da animação clássica. Estou muito feliz aqui de tê-lo adicionado à minha coleção, vai ficar junto com o Optimus e os dois vão definir aqui o padrão da escala que eu vou seguir para as demais figuras de Transformers que eu for adquirindo aqui para o meu nichozinho aqui da franquia na coleção, né? Bem bonitas as duas figuras, gostei demais de ver os dois juntos e vou seguir eles como escala, apesar da própria Sambo, né, quem fez a animação clássica, não seguir muitas vezes, um personagem estava grande demais, outras horas estava pequeno demais, independente disso, vou tentar seguir aí o máximo que eu conseguir. Obviamente um ou outro personagem não vai estar exatamente perfeito na escala, mas isso depende, eu quero ter os personagens aqui, fazer um nichozinho de Transformers na coleção e vocês vão acompanhando aí conforme essas figuras forem chegando à coleção. Então, figura recomendadíssima aqui do Classic Edition Toys. E essa figura já está disponível aqui pra gente no Brasil, no mercado brasileiro, você já consegue encontrá-lo no e-commerce, em lojas físicas, acredito também. Infelizmente ele não está com preço lá muito atrativo, é uma figura cara se você for ver. Eu acabei pegando o meu na pré-venda da Amazon, consegui usar cupom lá, dei uma batida no preço da figura, mas mesmo assim ainda é uma figura com um preço meio salgado, realmente, não vou mentir para vocês, mas é uma figura que vale muito a pena, é muito bonita, acredito que se os estoques forem repostos, vai dar para essa figura aqui em breve entrar em promoção, estar com preços mais atrativos aí para o pessoal poder adquirir e colocar na coleção, porque é uma figura que vale muito a pena, está bonita demais. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo, se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos de figuras de ação aqui, de reviews de figuras de ação de várias franquias e Transformers nós temos começado agora, então aguardem aí que mais vídeos de Transformers também vão chegar. Fora isso, nós temos G.I. Joe, Mestres do Universo, Dragon Ball,
Cavaleiros do Zodíaco, enfim, várias franquias aí, várias linhas de figura que meio que representam tudo que eu gosto, né? Tudo que eu curto. Então, se você gosta de figuras de ação, gosta desses personagens tão famosos aí, tão queridos por tantos fãs, com certeza vai se encontrar aqui no nosso canal. Então, vou convidar você, além de se inscrever, também compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário aqui também, dê o joinha, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, é interessante e que compensa aí ser divulgado dentro da própria plataforma aqui do YouTube. Ok? Vou contar aí com a ajuda e o auxílio de vocês para fazer o nosso canal crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos acompanhar até esse momento do vídeo e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!